Glória a Deus. Quero continuar falando sobre a carta aos Filipenses, e eu quero falar hoje de Filipenses capítulo 2, e a gente, conforme vai estudando, eu vou pular para o capítulo 2, que eu não consegui passar do versículo 14, né, do primeiro capítulo. A Gabi estava conversando, eu falei, Gabi, dava para estudar o ano inteiro a carta aos Filipenses, né? Porque é tanta coisa, tanta preciosidade, que a gente acaba não sabendo aonde focar. Mas eu estou bem feliz aí que a gente vai poder falar um pouquinho do capítulo 2 de Filipenses. Já falei uma vez, Filipenses é uma daquelas cartas que Paulo escreveu quando estava preso em Roma, na sua segunda prisão, entre o ano 60 e 62, depois de Cristo. Paulo tinha já ficado preso em Cesareia, não sei se vocês lembram, nós lemos em Atos dos Apóstolos, quando os judeus o acusam de ter profanado o templo e tal. Paulo ficou preso em Cesareia, viram que ele não tinha culpa alguma, o próprio rei Agripa fala assim, puxa, eu podia ter soltado esse homem, enrolaram com ele na cadeia, esperando receber dinheiro dele, e aí no final ele apela para César, para o tribunal de César, então ele vai para Roma, e aí ele fica em Roma, preso. Essa primeira prisão durou 2 anos, entre 60 e 62, e era uma prisão domiciliar, que eles chamam em latim de custódia militaris. Então, essa custódia militaris, ele ficou debaixo da custódia da guarda romana, né? Então, a gente leu isso, 24 horas por dia ele ficou, e era em média 3 soldados, então foi pelo menos aí de 6 a 9 soldados por dia que ele testemunhou. Então ele fala que ele pôde testemunhar toda a guarda, e não só a guarda de César, mas os da casa de César. Então, enquanto ele ficou em Roma nessa primeira prisão, ele pôde testemunhar os empregados que trabalhavam dentro do palácio, junto com o imperador. É maravilhoso, como Deus é tremendo, né? Quando eu leio Atos dos Apóstolos, toda vez eu termino um pouco frustrado. Eu falo, meu Deus, por quê? Por quê? É igual a igreja chorava e falava para Paulo, Paulo, não vai a Roma, Paulo, não vá a Roma. Os irmãos choraram, abraçaram, olharam com ele na praia. Não vá. Os profetas da igreja falam, olha, você vai para Roma, você vai morrer, você vai sofrer, não sei o quê. Paulo poderia escolher não ir a Roma. Ele tinha liberdade de não ir a Roma. A igreja, se ele tivesse ficado em Roma, ficado com os irmãos, viajando pelas igrejas, ele teria feito o ministério dele, teria feito o trabalho dele. Então, Paulo poderia ter feito tantas coisas, mas ele escolhe ir a Roma, e a gente sabe que ele morreu decapitado, fora da cidade de Roma, porque ele era romano, não podia morrer nem crucificado, nem ser morto dentro da cidade. Então ele é fora da cidade, é um lugar, agora eu não me lembro o termo que meio em latim, que chama 3 fontes. Então, diz que a tradição diz que quando Paulo foi decapitado, a cabeça dele pulou, saiu do corpo, né, quando cortou por causa da violência do golpe, e ela quicou 3 vezes a cabeça. Pá, pá, pá. E é um lugar na cidade que chama 3 fontes, porque há 3 fontes que jorram desse lugar. E dizem que as 3 fontes apareceram depois que a cabeça de Paulo caiu quicada no lugar, no chão, nos 3 lugares. Essas fontes se originaram a partir da cabeça de Paulo que caiu. Eu não duvido, porque se até o avental e o lenço dele curava, quanto mais a cabeça dele. Eu não duvido. Eu não duvido. Mas eu quero dizer que, então, ele vai para Roma e fala, meu Deus, por que ele tinha que morrer? E ele fala isso, ele fala, eu estou aqui para morrer. Né? E aí, até que Jesus aparece para ele e fala, falou para ele, aparece para ele, eu não sei se é em visão, se aparece fisicamente, aparentemente, sei lá. Então ele diz que fala para ele, olha, você deve ir a Roma, você precisa testemunhar de mim em Roma. Então aí eu fico mais assim, falei, Deus, ok, tudo bem.
mas parece assim, entre aspas, que ele poderia ter sido melhor aproveitado se tivesse ficado vivo, né? A gente não consegue entender os desígnios. Não tem alguém que fala, puxa, morreu tão prematuramente, era um servo de Deus, era uma serva, morreu tão prematuramente, você não fica pensando nisso? Mas Deus controla todas as coisas, a gente não sabe. Então ele diz que ele vai lá, ele testemunha lá, por toda essa guarda, ele testemunha para todos os servos que estão lá no palácio romano, de César, e ele tem essa experiência. Então, nessa primeira prisão, Paulo escreveu aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios e a Filemon. Então, ele chama de cartas da prisão. Cartas da prisão. Ele está na prisão, e essa carta que ele escreve chama Carta da Alegria. É uma coisa maluca, o cara está na prisão. Ele vai falar que ele está em cadeia, a gente não sabe mais ou menos como era essa prisão, sabe que ela era uma casa que ele mesmo alugou. E a gente vê ele sendo servido para os irmãos. Timóteo está com ele. Timóteo era filho de uma judia crente, casada com um grego, então ela se converte. Ninguém fala sobre o pai de Timóteo, mas provavelmente ele se converteu, eu acredito, porque se a mulher era crente, o próprio Timóteo foi influenciado pela mãe, e quando Paulo encontra Timóteo, Paulo discipula Timóteo, Timóteo é salvo, e Paulo vê as qualidades de Timóteo, e Paulo traz Timóteo para perto de si, porque Paulo já está pensando na próxima geração. Ele sabe que ele não vai ficar. Então Paulo está investindo em Timóteo. Então, quando acontece aqui no capítulo 2, Paulo vai falar isso para os filipenses. Ele fala, olha, eu estou preso aqui, muito obrigado, você mandou para mim Epafrodito, que me ajudou, se arriscou, quase morreu, e ficou doente aqui, quase morreu. Eu fico pensando, gente, olha que coisa interessante. Timóteo tinha um problema de estômago. E Paulo fala para ele, né? Então, ele tinha problema de estômago. Paulo fala para ele, você está ruim do estômago, não beba só água, beba um pouco de vinho. Eu acho que se Paulo estivesse hoje no Brasil, falava, não beba vinho, beba água. Né? Porque hoje está dizendo que uma das causas de câncer é o álcool, é causa de câncer, né, gente? Eu vi o doutor Fernando Maluf falar, fumo, tal. Então, né, não beba, né, não enche a cara. Né? Então, sara o estômago e fica ruim de outra coisa. Né? Então, talvez falaria aqui no Brasil, né, não beba pinga. Né? Porque aqui a gente não toma vinho, aqui toma pinga no Brasil. Né? A gente vê, viajando aí, ou indo trabalhar, você vê o pessoal com um corotezinho. Quanto custa mesmo o corote? R$2, não é? Ninguém caiu, né? Não, pastor, custa R$1,50. Não sei se eu fui com a Gabi ou com a Ana no mercado. Falei, olha aqui o corote. Que isso, pai? Falei, o corotezinho. Que isso é pinga? Como é que você sabe? Me contaram, né? Nós tivemos aqui, o dia desse, não sei que evento aqui, que nós fizemos um chá aqui, né? Mas, gente, não tinha nada aqui, não tinha coador, nós estamos em reforma, não tinha coador, não tinha suporte para coar, e não tinha nem como esquentar, né, irmão Ney? Aí eu falei assim, gente, mas pastor, e agora? E agora? Eu falei, gente, é o seguinte, lá na cadeia, esquenta assim. Aí olharam para mim assim, como assim? Funcionou, não funcionou? Né? Então, nunca tive lá, né? Mas eu nem estarei em nome de Jesus, mas é engraçado como a gente às vezes acaba se entregando. Então, ninguém aqui sabe quanto custa um corotezinho de pinga. Não, né? Então, tá bom, então tá jóia. Ai, glória a Deus. Então, aí Paulo fala para os filipenses, olha, eu gostaria de ir aí, tá? Eu vou ser liberado em breve. E ele foi liberto. A gente acha que foi nesse momento que Paulo chegou até a Espanha.
Ele fala que queria chegar à Espanha. Eu fico pensando, seria tão legal se alguém descobrisse, um historiador, um estudioso, sinais físicos de Paulo na Espanha. Já pensou coisa legal que seria? Né? Uma escavação, um escrito, um sinal, um papiro, uma carta, eu não sei. Então eu fico pensando, imaginando essas coisas e ver como Deus faz as coisas através de situações tão difíceis, como Deus intervém. Aí eu estava falando sobre Paulo, que Timóteo estava doente, que Epafrodito ficou doente, quase morreu, mas Paulo curou tanta gente, ressuscitou mortos. Por que será que Deus permitiu que ele continuasse com aquela doença? Por que será que ele permitiu que o rapaz quase morresse? Se ele fala que ele quase morresse, eu não sei, né? Assim, aparentemente não parece que ele foi curado miraculosamente, parece que, é lógico, Deus é que faz o milagre, mas não foi um milagre instantâneo, não foi uma cura, assim, em segundos. Então a minha pergunta, eu fico pensando às vezes, e fico meditando, Deus controla todas as coisas, mas se Ele permite que algo aconteça, se Ele permite que algo não tão bom para nós aconteça, é porque Ele tem um propósito com aquilo. O propósito de Deus nunca é nos ferir, nunca é nos castigar, porque Ele já feriu e já castigou Jesus. Ele não é injusto, Ele é justo. Então, a gente pensa, por que será que a gente passa problemas? Quem já pensou isso? Por que será que a gente passa problemas? Eu já pensei nisso. Né? Eu sou tão bom, tão bonito, sou tão legal. Por que eu tenho que passar problema, né? Por que será que você tem? Por que será? Então Deus tem um propósito com você em qualquer lugar que se tiver. Deus tem um propósito com você. Paulo estava preso e Deus tinha um propósito para ele. E isso não impediu que ele ficasse contente, que ele ficasse feliz. Tá? E aí eu quero ler com vocês então essa primeira porção que fala o seguinte. Paulo fala aqui, está em Filipenses 2, de 1 a 4. Paulo fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Então Paulo está falando, eu gosto da carta de Filipenses, porque é uma carta para a igreja. Então se você quiser saber como é que a igreja tem que agir, tem que ler Filipenses. Então a gente olha para a igreja hoje na terra, a gente vem comentando no carro, né, o que é a igreja hoje, o que está acontecendo com a igreja e tal. Quando a gente fala de igreja no mundo, o que chama a atenção na igreja, o que traz as pessoas para a igreja, o que está faltando na igreja. A gente fica nesses papos meio assim, né? Aí uma não concorda, a outra concorda, outra não sei o quê, e né, a gente termina todo mundo em paz, né, cara? E esses papos são só no carro, não dá para descer. Não dá para descer, né? Então, porque tem que chegar no acordo, tem que chegar num ponto que todo mundo tenha paz. E aí, quando Paulo fala isso, Paulo está falando para a igreja dos Filipenses, que já falei que era uma igreja que ele tinha em consideração, que eram amigos, que eram próximos, que eram chegados, que financiavam o ministério de Paulo, financiavam as viagens de Paulo, estavam financiando o aluguel de Paulo lá em Roma, mandaram Epafrodito lá para ajudar Paulo lá. E então, assim, é algo que a gente percebe que eles tinham, era uma igreja boa. E Paulo fala que ele não se cansava de repetir as mesmas coisas. Não cansava de repetir as mesmas coisas. Então, a primeira coisa que eu fico pensando, a igreja não é um lugar de novidade. Não é. A igreja é um lugar de novidade de vida. Mas não é um lugar que a gente espera que cada dia vai ter uma coisa nova. Não é. A igreja não é um lugar que a gente vem para ser tocado nas emoções e tal. Eu estava brincando com os meninos que foram num show, né, ontem à noite, né? Eu falei, isso é de crente, é? A banda chama Trap.
Trap gospel, gospel trap, como é que é? Trap gospel, né? Então, se você vai traduzir, quer dizer armadilha do evangelho. Hã? Não sei não. Armadilha? Vou me mandar um vídeo aí dessa. Olha a cara do menino. Você caiu na armadilha ou não? Né? Então, ok, tudo bem, tal. Então a gente acaba pensando e fazendo as coisas. Não é isso que estou falando sobre o show, nem sobre o título da música, ou melhor, é música, é? É? Mas tem letra, partitura, ou só grito e cabeçada assim? Eu estou ficando velho, né? Glória a Deus, parabéns. Aqui tem lugar para todo mundo, né? Mas assim, a igreja, ela é um lugar, e Paulo fala isso, ela é um lugar que a gente precisa estabelecer e precisa andar sobre a palavra de Deus. O nosso caminho é a palavra de Deus. O nosso caminho é a Bíblia Sagrada. A igreja não é um lugar de moda. A Bíblia fala que o único fundamento é Jesus Cristo e não pode ser lançado outro fundamento. É isso, nós vamos ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Então, quando Paulo fala, ele fala no primeiro versículo, ele fala assim: se há, pois, se existe alguma exortação, alguma maneira de você animar, fortalecer em Cristo, legal, jogar alguém para cima, exortação não quer dizer puxão de orelha. Eu vou lá, vou dar uma exortada nele. Você, seu cara de pau, você não é crente de coisa nenhuma, e você, isso e aquilo, né? Isso não é exortação, isso é puxão de orelha. Mas aqui Paulo fala assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação, vocês percebem que semanticamente não combina puxão de orelha com consolação? Olha aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, então, se há alguma palavra que pode incentivar, colocar adiante, avançar, que te faça alcançar o seu destino, que te dê suporte, se há alguma consolação a gente sabe o que é, consolar é ajudar quando você está triste, às vezes você não sabe muito o que falar, às vezes eu não sei muito o que falar, e é interessante isso, às vezes não é para falar nada, é só para ficar calado junto da pessoa. É só para dizer assim, eu estou aqui. Às vezes é só para isso. Você fala, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Então Paulo está falando da igreja, se é isso que existe, essa comunhão no Espírito, e essa comunhão afeto e misericórdia. O que é afeto, gente? Tratar com gentileza, sim ou não? Você fala assim, quem é aquela? Aquela é o desafeto dele. O que quer dizer isso? É alguém que ele não gosta, sim ou não? Mas o afeto, é o carinho, é a comunhão, é o tratar com carinho. E ele fala, e misericórdia. Fala, misericórdia. A igreja é um lugar de misericórdia. Gente, como eu gosto disso. A Bíblia fala que Deus tem que as suas misericórdias renova a cada manhã. O que é misericórdia, gente? O que é misericórdia? O que será que é? Quando você fala misericórdia, o que é? É a capacidade que você tem de desculpar o outro, de se colocar no lugar do outro. A Bíblia fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, né? Então, por exemplo, alguém faz alguma coisa, você não vai lá, olha só, aquele cara ou aquela moça e tal, você tem que ter misericórdia, olhar e falar, Deus, que lamentável, que pena. Então, assim, sei lá, ele falou demais, ele é um boca aberta, mas, né?
Vou ter misericórdia dele, Senhor. Sim ou não? Né? Quem é boca aberta aqui, que igual eu, levanta a mão. Eu queria ser mais boca fechada, mas não tem jeito, né? Mas a boca aberta, fala comigo, boca aberta, para falar coisa errada, também tem a boca aberta, para voltar lá e pedir perdão. Então, o boca aberta tem a boca aberta para ofender e para depois se desculpar também, né? É assim, não é? Sim ou não? Se você é boca aberta só para falar mal, caramba, então, brincadeira, né? Então, mas é um lugar de misericórdia. Por que é um lugar de misericórdia? Porque a igreja não é um lugar de gente perfeita. Não é. Deus não vai fazer a sua obra com gente perfeita, porque só Ele é perfeito. Então, a gente espera que é um lugar, e eu espero isso, de pessoas que a gente possa tentar melhorar, avançar, buscar Deus, né? Aí ele começa assim, depois ele fala o seguinte: completai, versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo só está desenvolvendo o que ele falou no versículo 1. Ele está dando exemplo. Versículo 1. Ele fala, completai a minha alegria, porque ele já estava alegre com a igreja, alegre com os irmãos. Ele fala isso. O título da carta é a carta da alegria. Ele fala, complete a minha alegria, tendo, na prática, tendo a mesma, que pensem a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Eu fico pensando, meu Deus, pensar a mesma coisa não é fácil, mas está dizendo aqui, nós vamos pensar a mesma coisa, sobre coisas que para nós são coisas, são fundamentos. Vamos pensar a mesma coisa. E é legal, às vezes, quando você pensa a mesma coisa e não é nada muito relevante. Isso cria laços de amizade, quando você pensa igual ao outro, sim ou não? O casamento é assim, a gente casa, cada um pensa de uma coisa, mas o casamento ele é um sucesso quando os dois terminam iguais. Né? Eu vi uma vez uma charge o casal casou, saiu da igreja dirigindo no carro, e a foto deles, e depois de 50 anos os dois, né? Dois velhinhos, os dois de cabelo branco, né? Os dois de bigode já. Acontece, né? Acontece, né? Acho que a irmãzinha não tinha naquela época, não usava muito cera, né? Mas não tem problema, é bom mulher de bigode, né, gente? Tem aquele versículo que fala que nem o diabo pode. Ah, não é versículo? Do mesmo jeito, a mesma roupa, né? Eu acho que eles começam a ser um quando, né, fica igualzinho, não fica parecido. Até a altura parece. Quem é maior vai diminuindo assim, ó. Então a gente começa diferente, mas isso é um exercício. Isso não aconteceu da noite para o dia. Então eu acho que Paulo está falando para vocês, precisam se esforçar para pensar a mesma coisa. Eu fico pensando, você sabe como é que a gente começa a pensar diferente? Quando a gente começa a beber de fontes diferentes. Quando a gente começa a beber de fontes diferentes, você começa a pensar diferente. É importante você ler muita coisa, saber muita coisa, ouvir, mas compartilhar e tal. Eu lembro, um dia as meninas me mostraram, Ana disse, pai, vê essa pregação aqui desse cara. Eu falei, filha, essa pregação não está certa, está errado isso. Como assim, pai? Todo mundo gosta dele. Filha, tem problema aí. Tem problema. Sério. Teologicamente sério. Agora não é nada, mas daqui para frente vai ser um desvio desse tamanho. Nós estamos mexendo aqui, nós estamos arrumando, e é bem interessante. O pastor Sérgio está fazendo uns armários lá embaixo, e a gente põe o prumo. Eu falo, pastor Sérgio, mas o armário está torto. Eu falo, não, pastor Carlos, é a parede que está torta. Mas aqui embaixo está igualzinho, mas lá em cima começa com a diferençazinha de nada. Assim, sei lá, menos de 1 centímetro. Chega lá em cima, nós estamos com 10 centímetros de diferença. Né? Se fosse comigo, eu ia fazer o armário torto para caber assim, né?
Mas ele é perfeccionista. O pastor, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar né? Tá. Então você vê que pouca coisa. Eu acho que na família, no casamento, você começa a pensar pouquinha coisa diferente. Não é tudo isso. Ao longo dos anos, aquela pouquinha coisa vai se tornar um abismo entre vocês. Paulo fala assim: tenham o mesmo pensamento. Bebam da mesma fonte. Nós precisamos beber da mesma fonte, ter o mesmo pensamento. É interessante que, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muitos amigos, assim, há mais alguns ao longo dos anos que eu amo, que eu gosto muito, que não bebem da mesma fonte que a gente, que não têm a mesma fé que a gente. Eu encontro com eles, eu tenho amizade com eles, mas eu não posso beber da mesma fonte que eles bebem. Minha pergunta para você nessa noite, e dessa manhã, e para mim, e para todos nós, Paulo pergunta para nós, em que fonte nós estamos bebendo? Em que fonte? Eu gosto demais de assistir série, filme. Então, se você tiver algum bom aí, me avise, viu? Que eu gosto demais, né? Não gosto muito de dorama, essas coisas, não gosto de coisas, né? Não, essas coisas, né? Ok, quem gosta gosto de ficção científica, gosto de exército, gosto que morre o bandido no final, gosto que o herói se salva, esse negócio do drama, o herói morre todo despedaçado, não. Eu gosto de começar assistindo sabendo que o inimigo vai se ferrar no final. Então, já sabe, pode mandar aí umas sugestões, tá bom? Então, aí, mas a gente também acaba sendo moldado na nossa maneira de pensar, pelas fontes culturais, pelas fontes sociais, sim ou não? Daqui a pouquinho a gente faz uma única concessão, aquilo virou um abismo. Um abismo. Então, quando se pensa nisso, ele fala, tenham o mesmo modo de pensar, tenhais o mesmo amor. Gente, mas como assim tenhais o mesmo amor? Amor. A Bíblia fala que não ameis o mundo. Então, você pode amar muitas coisas de muitas maneiras, mas precisamos amar a Deus, amar sua palavra, amar ao Senhor. Então, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha que interessante, né? Paulo fala, pensar a mesma coisa, ter o mesmo sentimento, estar unido em alma, quer dizer, desenvolvam amizades, né? Desenvolvam relacionamentos. A célula, ela existe para desenvolver relacionamento, amizade sincera. A coisa mais difícil do mundo hoje, eu acho que chama amizade. Amizade. Hoje eu mandei uma mensagem, orando de manhã, mandei uma mensagem para um pastor. Falei, eu tenho querido falar com você, a vida está muito corrida. É engraçado, né, gente? A vida minha está corrida bastante agora. Aposentei, eu não estou nem com tempo de ficar na sacada, olhando a vida dos outros mais. Acho que o tempo meu, daquele tempinho meu, acabou. Agora, né, não tenho nem tempo de vigiar, nem estou sabendo mais. Sumiu o portão do terreno do lado, eu nem vi quem levou o portão. Mas, assim, aí falei para ele assim, meu amigo, dei uma palavra para ele e tal, e ele mandou uma mensagem que eu nem ouvi, porque eu já estava aqui, mas nós temos que desenvolver amizade. Desenvolver amizade. Você sabe que a amizade, para ela ser verdadeira, ela é testada. Se ela passa no teste, você vai ter um amigo para o resto da vida. Tem que ser testada. Às vezes pelo nosso temperamento, às vezes pela nossa agenda. Né?
Eu gosto da Débora, uma das muitas qualidades dela é da agenda. Oi? É. Dá bem, né? Que ela fala assim, se você não põe na agenda, não vai acontecer. Eu pôs na agenda, aconteceu. Então a gente tem que ter atitudes premeditadas para desenvolver a amizade. Então Paulo fala isso, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí ele vem no versículo 3 e fala, nada façais por partidarismo ou vanglória. Porque é o seguinte, ele fala, depois ele vai comentar na carta de Filipenses que alguns estão pregando o evangelho para causar dor para ele. A motivação está errada. Porque eu estou preso por causa do evangelho e alguns começam a pregar mais rapidamente para ver se me dá mais dor, né? Se me dá mais problema. Então, que glória é essa? Que motivo é esse do evangelho? Ele fala, o motivo está errado, não é para a glória de Deus, é uma glória que é vã. O que é vão? Que não tem valor. Que não tem valor, ele fala, nada façais por vanglória. Gente, ele está falando para uma igreja de gente, de crente. Às vezes a gente começa fazendo as coisas bem, começa bem às vezes. Eu acho que a maioria das pessoas começam bem. No reino de Deus, nas coisas. De repente, você começa a fazer as coisas não mais para Deus, mas para você mesmo. Se não for do jeito que eu quero, não será. Então, é para a sua glória. E se é para a sua glória, é vão. Não tem resultado, não tem efeito, perder tempo. Então ele fala, nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é partidarismo? Partidarismo fala assim, eu sou desse lado aqui, eu não sou. Então, a igreja é o lugar que não pode ter partidarismo. Nós somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus. Ele diz o seguinte, mas o que te impulsiona não deve ser a glória humana, mas o que te impulsiona tem que ser a humildade. Então ele está dizendo o seguinte, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Mas, gente, o que é humildade, gente? Humildade. A palavra latina para humildade tem a ver com terra, com humus, com pequenez. Eu não sei coisa mais inferior do que terra, né? Que a gente pisa por cima, né? Você não faça nada para receber glória para você, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Fala comigo, Senhor Jesus, socorro Deus. Você sabe que é um exercício, a Débora comentou uma situação de trabalho, e eu vivi isso muitos anos, que a pessoa, às vezes você oferece risco, o medo para as pessoas. Então as pessoas, elas querem se mostrar superiores, sim ou não? Não é? Mas toda vez que você quer mostrar superior, quer dizer o quê? Que você está dizendo, eu sou inferior e quero parecer com você. Você sabe que o Jesus falou isso, que o maior é o que? Serve. Serve. Não é que ser servido. Nós vimos lugares, e a gente vê muito isso, que pastores se servem das pessoas. Servem das pessoas. Isso eu acho um absurdo. Triste. Lamentável, porque o exemplo que é considerar cada um superior a si mesmo através de servir uns aos outros em humildade. Fala comigo, essa é a marca do povo de Deus. Aí ele vai dizer, mas gente, como Paulo é claro, aí ele fala assim, vocês não estão entendendo? Eu vou desenhar para vocês como é que funciona isso. Ele fala, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Às vezes eu falo para alguém assim, irmão, nós estamos orando por você. A gente ora mesmo, mas às vezes eu falo porque
A gente diz, nós estamos orando e torcendo por você. Orar é bom, mas torcer, o que é torcer? É ficar alegre quando a pessoa dá certo. É bater palma para ela. É ficar feliz. Porque ela está indo bem, porque ela prosperou. É às vezes ficar triste quando ela tem alguma dificuldade, algum problema. Então, nós precisamos aprender que é isso que Deus está chamando. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É um grande desafio para nós, numa comunidade que vive dentro de uma sociedade que é egoísta, que é antropocêntrica, que a gente fala, eu tenho que ter a minha felicidade, é a minha felicidade, não estou nem aí com a minha família, com a minha casa, é a minha felicidade. Você já viu isso ou não? Aí dentro do casamento, porque eu não estou feliz. A gente conversando com os amigos aí, perguntando sobre, eu não sei porquê, sobre casamento e tal. Estão casados há 30 anos, quase, 30 anos, isso aqui, tal. Mas é muito difícil. E por quê? Eu falei, gente, a gente já conversou sobre coisas bem difíceis dentro do casamento. Mas como? Como vocês falaram isso? Eu falei, como? Porque nós temos uma aliança de ficar juntos para sempre. Deus não planejou o divórcio. Então, quando nós casamos, não foi, Débora? Nós vamos no dicionário, vamos arrancar o substantivo divórcio. Então, você pode falar com... mas tem que casar, você tem que ter muitas experiências antes, não é isso? Você tem que fazer test drive, tudo isso. Eu falei, vou contar uma coisa para você. É melhor casar sem ter experiência nenhuma. Porque a que você vai ter vai ser sensacional. Você não vai ter ninguém para comparar. Sim ou não? Não é? A Débora é a mulher mais maravilhosa que eu já tive na vida. De todas, a única é ela. E eu estou feliz porque eu sou o cara. Porque é o único que ela conheceu. Nós precisamos entender que as pessoas querem orar para nós. E nós não vamos falar nada, elas vão fazer perguntas. Elas vão fazer perguntas. Quando Paulo fala para os filipenses, ele está falando para discípulos de Cristo. O que é discípulo? Aprendiz. Fala comigo, discípulo é aprendiz. Aluno. E depois houve uma evolução da palavra para seguidor. Nós somos aprendizes. Em João 13, 35, Jesus fala como é que nós vamos ser conhecidos. Já falei isso aqui. Como é que nós vamos ser conhecidos como cristãos? Ele fala, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu vou dizer uma coisa para você. Não tem como você amar alguém que você não tem relacionamento. Eu sou assim, ou me amam ou me odeiam. Né? Mas não tem como você amar uma pessoa se você não conhecer a pessoa. Paulo está falando com a igreja de Filipenses. Vocês precisam desenvolver e manter a via do relacionamento desimpedida. E aí Jesus fala também em Mateus 23, versículo 8, ele fala o seguinte: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Fala comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Quem já teve irmão aqui? Quem ama o irmão? Não é uma coisa meio maluca de irmão? Eu falo para as meninas, vocês duas, o dia que nós dois, sua mãe e eu, não estivermos mais nesse planeta, a única pessoa que vai ter o seu DNA igual são vocês duas. Porque os filhos de vocês vão ser misturados com o seu marido, né? Mas, então briga. Quem já brigou bastante com o irmão? Né? Sim ou não? Eu fui bonzinho quando eu era pequeno, né, Lúcia? Um dia enfiei uma caneta no braço dela, assim, ó. Mas coisa simples. Não precisou ir nem para o pronto-socorro daquela vez.
Mas eu quero dizer para você, mas nós estamos juntos depois de tantos anos. Porque nós somos irmãos, o sangue nos une. Então Paulo está falando para a igreja de Filipenses. Jesus está falando para os seus discípulos. Paulo está falando para nós. Nós precisamos ser irmãos uns dos outros. O sangue tem que falar mais alto entre nós. Mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas, elas precisam ser superadas. Porque família não se divide, família não se separa, família fica junto. Amém? E eu acho interessante que eu gosto de Cântico dos Cânticos, Cântico capítulo 2, versículo 4. Alguém me perguntou, pastor, mas que livro mais estranho o Cântico dos Cânticos, né? É estranho mesmo, até os próprios rabinos tiveram problema para colocar ele no cano da Bíblia hebraica, né? Mas Salomão fala o seguinte, está escrito lá, leva-me à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. Quando ele está falando isso, o estandarte era o que marcava cada tribo lá em Israel, era o pendão que colocava cada tribo, que marcava, que delimitava cada tribo. Eu gosto de uma tradução que fala o seguinte, o seu signo sobre mim é o amor. O seu sinal, a sua marca. É interessante hoje, as pessoas falam assim, eu sou de Áries, por isso que eu sou assim, tal. Uhum. E o seu signo? O meu? Meu signo é o amor. O seu signo, o seu sinal sobre mim é o amor. Qual que é o sinal da igreja de Cristo? Qual é o sinal? Se ela é grande, se ela tem luzes, se ela tem banda, se ela tem teclado, se ela tem violão, se ela tem mesa nova, descolada, se não é mais púlpito, se é prancha, se como é que chama aquele negócio? Tambor. Qual é a marca? Qual é a marca da igreja? A marca da igreja é o amor. Fala comigo, a marca da igreja é o amor. A marca da igreja é o amor. É o sinal. Em Atos 4,13, quando eles veem Pedro e João, que eram iletrados, é engraçado, porque Pedro era um dos mais velhos, mas João era um dos mais novos. Eram meninos, praticamente, os apóstolos. E esses meninos detonaram o mundo. Detonaram o mundo. Alcançaram o mundo inteiro. E eles, na hora que o alto poder lá, do sinédrio, do tribunal, e os caras, doutores da lei, os escribas, os advogados, né? Viram. E gente, advogado é gente que fala difícil, não é, doutor Eduardo? Data venha, né? Eu não sei nem o que é data venha, mas vocês sabem. Advogado fala difícil, né? Aí o juiz, para mostrar que é juiz, fala mais difícil ainda que ele. Então esses homens, falando difícil, chegavam lá e falavam o seguinte, quando eles olharam para aqueles pescadores, falavam, pescador, mão lixenta, cheirando a peixe, pé cascudo. Não tinha spa para eles. Ele fala o seguinte, ao verem a intrepidez, a coragem, a ousadia de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, semi-analfabetos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles não bateram no peito. Nós somos, eu sou. Eles olharam e reconheceram. A pergunta para mim e para você nessa manhã, quando olham para nós, você pode enganar a você mesmo, mas todo mundo sabe com quem é que você tem estado. As suas atitudes dirão com quem você tem estado. A sua maneira de tratar as pessoas dirá com quem você tem andado. Eu estou fechando e quero encerrar. A sua atitude diz de qual fonte você tem bebido. Qual fonte você tem bebido?
Nós estamos lendo Jeremias e eu estou impressionado como ele fala que Deus ia dar água amarga para as pessoas, água amarga e água de morte para as pessoas beberem. Sabe o que é água de morte ou não? Quando ele tinha uma mulher suspeita de adultério, fazia uma água e dava para ela beber, tinha terra, tinha tudo na água. Se a barriga dela inchasse e ela morresse, era culpada de adultério, quando tinha dúvida. Eu acho que era um milagre ela não morrer, né? Eu acho que se você bebe água de morte, você vai morrer. Se você bebe essa água, aonde é que você tem e você temos bebido? O nosso testemunho vai falar mais alto. O mundo dirá, as pessoas dirão, o nosso testemunho vai falar. Amém? Vamos terminar relendo, vamos em pé, vamos reler esses versículos. 4 versículos. Está um silêncio, né? Quem quer ser crente de verdade? É difícil, sim ou não? É igual o caminho do labirinto ali. Tinha criança que ficava presa. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que vai levar para a vida eterna. Amém? Quando olharem para nós aqui, para essa igreja que está aqui, o que eles podem dizer da gente? Não o que nós podemos dizer de nós mesmos, o que eles podem dizer da gente. Quando olham para você, o que dizem de você? Jesus, ele perguntou para o discípulo, o que dizem? O que dizem que eu sou? Então vamos ler juntos? Põe para mim, por favor. Vamos ler juntos? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Então vamos terminar orando. Ninguém vai me reconhecer como servo de Cristo se eu sair fazendo milagre. Eu gostaria de fazer e tenho esperança que nós vamos orar e milagres vão acontecer. Ninguém vai me considerar servo de Cristo se eu pegar o texto e destrinchá-lo e mostrar como eu sou culto, como eu sei as coisas. Ninguém vai dizer que eu sou servo de Cristo. Mas vão dizer que eu sou discípulo de Cristo se eu amar, se eu for humilde e se eu não fizer nada por vanglória. E eu vou dizer uma coisa para você, o primeiro campo missionário seu é aonde? Se você passar no campo missionário da casa, Deus vai te dar o mundo inteiro. Amém? Então, vamos orar. Senhor, que essa semana seja uma semana para a gente de falar menos e mostrar mais. Que as nossas atitudes falem mais alto do que as nossas próprias palavras. Que a gente possa beber da sua fonte, que é sua palavra e seu Espírito Santo. Que a gente possa ter comunhão na igreja com os irmãos, porque é o que nos exercita a humildade. E que a gente possa abraçar a sua palavra, de maneira que nós sejamos tocados pelo seu Espírito Santo e transformados de maneira tal que vão olhar para nós e saberão que nós temos estado contigo, Jesus. Muito obrigado por esse domingo.
Obrigado pela sua graça. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Fala comigo, Senhor, abençoa-nos muito. Alargue as fronteiras do nosso território. Estenda sobre nós suas mãos. Livra-nos de todo mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Levante sobre nós o seu rosto. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz da sua face. Que o Senhor nos dê a sua paz. Senhor, com essas palavras, nós pomos a sua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós pomos a sua bênção sobre essa casa de oração. Senhor, nos ajude a terminar tudo aquilo que o Senhor começou aqui, essa reforma, todas as coisas. Colocamos a sua bênção sobre esse bairro. Pai, abençoa esse bairro. Abençoa as famílias que virão morar perto dessa igreja. Pai, que haja um movimento nesse bairro. Senhor, que haja salvação nesse bairro. Que haja restauração dentro das casas. Que haja libertação de toda a violência. Todo crime. Senhor, passa com a tua presença. Através da sua igreja. Através dos seus discípulos. Envia os teus anjos. Para que sobrenaturalmente o inimigo seja proibido de suscitar o roubo, a violência, a depravação, o vício. Senhor, com essa palavra, nós pomos a sua bênção sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, nós colocamos a sua bênção sobre essa grande nação que é o Brasil. Nós profetizamos, os brasileiros não se perderão. Deus alcançará essa nação. A igreja se voltará para ti, beberá da sua fonte e marcará essa nação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Muito obrigado, Senhor. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. No próximo dia 25, sábado, Deeper, às 19 horas. Jovem e adolescente, participe. No dia 7, sexta-feira, não haverá celebração de mulheres únicas. Em vez disso, no dia 7 de novembro, acontecerá a reunião do Betel Casais, com a presença especial dos pastores Luiz e Pedrina, da Igreja Nova Aliança, em Londrina, às 20h30. Reserve essa data. No dia 8, sábado, às 16 horas, reunião de líderes presencial, com a participação dos pastores Luiz e Pedrina. No dia 21, não haverá reunião de homens por conta da emenda do feriado. E excepcionalmente em novembro, não acontecerá o Deeper. Você, mulher, reserve as datas dos dias 12 e 13 de dezembro para um tempo especial no Encontro de Mulheres Únicas. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.